Tenho afirmado de forma quase que categórica: o Brasileirão 2023, hoje completando 23 rodadas, ou seja, faltando 15, ainda não está decidido, apesar do abismo abissal que separa o Botafogo dos seus concorrentes diretos. É claro, não faria tal afirmação de forma aleatória, leviana. Também estou longe de querer dar uma de Mãe Diná, o mestre da premonição. Não. Eu analiso currículo, história, números e, principalmente, a lógica incoerente do futebol. Então eu peço, por favor, que assistam esse vídeo até o final. Eu irei tentar resumir no que me baseio. Talvez até peque um pouco no poder de síntese, tornando esse vídeo muito longo. Mas vá até o fim e aí tire suas conclusões. Quando o assunto é torcida de futebol, podemos dividir todas em categorias, grupos. Tem os indiferentes, os racionais, os pessimistas, os otimistas, os fanáticos e os radicais. Claro que se torna desnecessário afirmar o que eu tenho escutado da parcela fanática radical dos botafoguenses, mas já deixo claro, estou pouco ligando. Costumo afirmar: estou expelindo excrementos fecais provenientes de processos digestivos. Mas mesmo assim, eu quero me dirigir ao lado coerente dos torcedores do Botafogo e me apresentar. Primeiro afirmo, não coloco todos na vala comum. Não incluo a parcela saudável da torcida com essa geração Nutella, do país dos direitos, do proibido proibir, do liberou geral, do vale tudo, do eu posso por ser de menor. Não. Infelizmente a nossa sociedade tem uma geração perdida, fruto de uma educação que não forma, deforma. Claro que o resultado vem de encontro a determinados interesses, mas não entrarei nesse mérito porque não é o foco do vídeo. Então, botafoguenses, torcida que eu respeito e admiro, desde que eu me apresente, sou Romário Filho, gaúcho gremista, mas que dividi a minha vida entre Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Morei muitos anos na Zona Sul Carioca. Tenho saudades dos tempos da Raimundo Correia em Copacabana e da General Ribeiro da Costa no Leme. Também posso dizer que tive a sorte de ver o grande Flamengo de Zico. Era um time maravilhoso. Time que no início da década de 1980, final da década de 1970, ganhava tudo no Rio. E conquistou o mundo. Eu tinha tudo para torcer para o rubro-negro, mas sempre, tive aquela inclinação, aquele carinho especial pelo Botafogo. Então o que eu falo agora não é questão de estar secando o time ou torcendo para outro. Claro, eu torceria para o Grêmio, mas tenho convicção que, embora a matemática diga o contrário, o Grêmio não pode sonhar com o título brasileiro em 2023. O seu objetivo é outro. É um time em reconstrução que veio da Série B. Nunca a diretoria prometeu nada para a torcida. E tem o objetivo de terminar bem o Brasileirão. Primeiro era se livrar do risco de voltar à Série B, fazer 46 pontos. Acreditamos que essa meta foi alcançada. A partir daí, buscar uma Sul-Americana, quem sabe uma pré-Libertadores. Uma Libertadores G4 direto já seria, assim, um grande passo. Já que vemos outras equipes que igualmente voltaram da Série B e estão patinando no Campeonato Brasileiro. Então, já que o Grêmio não tem como sonhar com o título, torço pelo Botafogo, sim. Mas, infelizmente, não posso fechar os olhos para uma realidade que, no meu modo de ver, tem que ser considerada. Consenso. Campanha do Botafogo até agora foi fora da curva, algo admirável, recorde para entrar para a história. Mas o time começa a dar sinais de desaceleração. É olhos vistos. É uma fase, é uma oscilação, todos os times passam por isso num campeonato longo como o brasileiro, pode até ser. Mas o que está acontecendo é uma tragédia anunciada. E no que eu me baseio?
Primeiro, Botafogo é um clube grande. Olha, Botafogo tem uma história gigantesca. Botafogo é uma camisa pesada a ser respeitada. Clube grande, todos da Série A são. Tem alguns até na Série B que pertencem a esse grupo. A questão não é essa. Vamos falar uma frase que todo botafoguense conhece. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Então vejamos a história do clube. Bom, primeiro, enfrentou uma crise financeira astronômica que fez com que perdesse a sua sede, a sua maravilhosa sede em General Severiano, área nobre do Rio de Janeiro, então. Botafogo ficou sem estádio, Botafogo ficou apenas um distintivo, uma história, uma marca e a paixão de sua torcida, mas continuou. Se reergueu dentro de campo e lutava para sobreviver fora dele. Aí eu lembro, lá na década de 1970, os mais novos pesquisem, Botafogo montou um super time e o campeonato, o regulamento, vitória dava 2 pontos, empate 1. Pois bem, Botafogo a 4 rodadas do final do campeonato estava a 8 pontos do Fluminense. Um empate nas últimas 4 rodadas daria o título ao time da Estrela Solitária. E o Fluminense teria que ganhar os 4 últimos jogos, sendo que o último jogo seria contra o próprio Botafogo. Paulo César Caju, um craque reconhecido, já posava na revista Placar, grande circulação na época, digamos assim, o jornalismo mais respeitado do futebol. Ele posou com a faixa de campeão carioca, pois o Botafogo perdeu os 4 últimos jogos. O Fluminense ganhou todos. E no jogo derradeiro, que decidiria o título, a crueldade veio. O empate daria o título ao Botafogo. O Fluminense ganhou de 1-0, gol do ponta esquerda Lula, que depois iria até se transferir para o Internacional e colecionar títulos brasileiros, ao apagar das luzes, aos 46 minutos do segundo tempo. Foi uma derrota doída. Fora isso, o time ficou anos sem ganhar um título, reconquistou o Carioca com aquele famoso gol do ponta-direita Maurício. Mas foi caindo. Foi caindo e nos últimos anos esteve na segunda divisão e não passava de um coadjuvante. O Botafogo dentro de campo se apequenou. Mas isso faz parte do passado. Hoje, Botafogo é uma SAF bem resolvida, uma SAF que deu certo. Hoje, ele tem um belo estádio para jogar. Hoje, Botafogo montou uma equipe competitiva. E os pontos conquistados no Brasileirão não são surpresa e são resultado de um trabalho bem feito. Concordo com tudo. Porém, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. O clube, o time estão se reconstruindo, a torcida está eufórica. Mas peço, por favor, não deem uma de Paulo César Caju colocando a faixa no peito antes da hora. Lembrando o filósofo, um campeonato só termina quando acaba. E lembrem sempre que reconstrução é demorado. Não basta ter um grande time, uma estrutura de clube com tudo dando certo. Não. Existe o sobrenatural de Almeida. Porque o passado está aqui, ó. O passado, ele cria traumas. Na verdade, ele cria, apesar de uma forma inconsciente, um complexo de vira-latas. E os jogadores que vestem essa camisa sofrem de um fenômeno que os franceses chamavam medo da vitória. Ou seja, o cara sabe fazer, o cara faz bem feito, o cara fez durante toda a competição. Na hora de decidir, a perna pesa e ele trava. Como explicar? Não sei. Mas que acontece, isso com certeza acontece. O verdadeiro campeão, ele tem que se sentir vencedor. Ter a certeza que pode, que sabe, que fará. Ou seja, é o cara que não treme. Tô chamando o time do Botafogo de pipoqueiro? Não. Vocês já ouviram falar da dor fantasma? Para quem não conhece, deixa eu explicar. Uma pessoa
amputa uma perna, digamos. Ela não sabe ainda que amputou, e muitas vezes até sabe. Só que, de repente, ela perde desesperadamente para que alguém lhe coce a sola do pé. Ou pede um analgésico que não aguenta a dor no joelho, só que ela não tem mais a perna. O que quer dizer isso? Alguns falam que é perispírito, ou que o subconsciente demora para entender que a perna não existe mais. É uma realidade que a gente não pode controlar. E assim é também a sequela de anos de derrotas, anos de fracassos. O time do Botafogo é bom, é bem montado, é bem trabalhado. Mas tem essa parede. É isso, ninguém pode negar. Então foi bem até agora. De repente, começou a mostrar que está desacelerando, que não é mais o mesmo Botafogo, ou seja, questão de cabeça. As competições estão chegando na reta final, a pressão cresce e toda aquela insegurança aqui dentro, normal nos seres humanos, começa a aflorar. A gente viu isso na Sul-Americana. Na hora de decidir, o time parecia que não era o mesmo. E agora? Agora que nós estamos indo para a fase final do Brasileirão, acontece o mesmo fenômeno. O Botafogo não foi bem contra o Flamengo. Ah, mas até merecia empatar, ganhar, né? É clássico. Clássico, qualquer resultado é resultado. Se não tivesse perdido, não seria injustiça. Mas não era mais o mesmo Botafogo. E até essa de justiça, injustiça, sorte, azar, quando chega na reta final, a coisa fica tão pesada que até a sorte parece abandonar. Mas vamos para a matemática. Pelo andar da carruagem, o campeão brasileiro poderá dar a volta olímpica se chegar aos 77 pontos. É a divisória, é o divisor de águas. É a meta a ser alcançada para quem sonha ser campeão. Poxa, então tá fácil. Botafogo tem 51, vai disputar ainda 48. Poxa, precisa ganhar só 25 de 48. Só. Agora nessa reta final, esses 25 serão aquele alvo que parece que está perto, mas não chega nunca. Você já viajou assim por 1000 quilômetros, aí faltam só 100 para chegar em casa? Você está destruído. Parece que é perto, mas não chega nunca. Pois é. A perna pesa, a respiração se torna ofegante e começa o sintoma coelho, que é aquele corredor que pula na frente na maratona, mas aos poucos vai cansando. E embora os adversários estejam muito longe, eles vão se aproximando e na reta de chegada ganham por um nariz. É o que acontece. Então hoje, vamos analisar os rivais diretos. O Palmeiras é o que pode chegar mais próximo nessa rodada. Ele ainda tem um jogo contra o Goiás. Depois vem ali, Grêmio, já comentamos. Ainda não montou aquela base, ainda está se reconstruindo. Vai ficar muito feliz se conseguir chegar no G4. Flamengo. Flamengo Sampaoli conseguiu destruir o que era bom, mas agora depois da Copa do Brasil, ele poderá se concentrar apenas no Brasileirão. É um time que tem sprint. Fluminense. Fluminense, mesma coisa, está envolvido na Libertadores. Se depois de terminada a competição, ou ser eliminado da competição, poderá se dedicar ao Nacional. Então, esses dois times, Flamengo, três, Palmeiras também está na Libertadores, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, jogam competições paralelas. E o vencer ou não vencer poderá fazer diferença também. Quem sabe um deles ou os três, se ganharem as competições que estão disputando paralelas e garantirem já sua vaga para a Libertadores, então, quem sabe eles relaxem, esse relaxe faça eles estacionarem. Pode acontecer, mas também pode acontecer deles, agora vamos buscar o Brasileirão. Pá! Aí depois vem o Atlético Paranaense, que igual ao Grêmio, parece que vai, mas não vai. Quando pensa que vai, para. Não embala. E o Bragantino, que está bem ali colocado, mas igualmente é um projeto longo, que, se a lógica confirmar, perderá o fôlego. Então dentro dessa análise nós temos o quê? Temos Flamengo, Palmeiras e Fluminense, rivais diretos do Botafogo. Se o Botafogo mantiver a média, chegar dos 77 pontos, o que eu acho difícil de acontecer antes da última rodada, aí ganha com o pé nas costas. E esses três que vêm atrás, eles têm sim condições de recuperar o terreno, caso o Botafogo continue desacelerando.
Então eu estou dizendo que o time da Estrela Solitária não será campeão? Não. Afirmei e volto a afirmar. Fiz outro vídeo. Se você não assistiu, veja aqui embaixo. Está o link. Vai lá e assista. O Brasileirão ainda não acabou. E a reta de chegada será teste para cardíaco. Com 1, 2, até 3 times disputando ponto a ponto. E o campeão será decidido no Photochart. Esse vídeo foi publicado antes de Atlético Mineiro e Botafogo no Mineirão. Ou talvez, acho que até na casa nova, na nova arena do Atlético. O Galo vem embalado com a nova casa, o time está se acertando, perdeu muitos pontos, não é um candidato ao título, mas quer sim a Libertadores. Então, com certeza, será casa cheia. Então, será mais um teste para o Botafogo. Caso perca, ou até mesmo não ganhe, e deixe em Belo Horizonte 2 ou 3 pontos, e o Palmeiras vença o seu adversário, o Goiás, em casa, a diferença já vai cair. E a cada rodada, se a diferença for caindo, a pressão for aumentando, olha, teremos outro inédito título entregue, depois de visto como ganho, como aconteceu com o Grêmio na época de Celso Roth, que estava com a mesma diferença do segundo colocado, que hoje está o Botafogo, e acabou entregando o título. Então, botafoguenses, acreditem sim no Botafogo. O futuro, do jeito que está sendo construído, será brilhante, mas devagar com a euforia 2023. Ainda é muito cedo para considerar o Botafogo campeão. Ah, mas e se o Botafogo ganhar do Atlético e o Palmeiras perder? O que eu vou dizer? Eu vou apenas repetir. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo.